Olá, boa noite. Nós vamos dar início a mais uma live aqui do Instituto Barini. Hoje a gente tem o prazer de ter com a gente uma das nossas colaboradoras, né? E nós vamos ter aqui a presença da doutora Isabela Valente, que acabou de entrar. Olá, boa noite. Boa noite, Isabela. A doutora Isabela, ela é médica, ginecologista e obstetra, com especialização e residência em ultrassonografia e depois com especialização também em ultrassonografia e medicina fetal. Já fez o seu mestrado na Unicamp, né? Agora já está cursando o seu doutorado e a gente tem a satisfação de ter a Isabela participando com a gente para falar aqui sobre os exames de ultrassom na gravidez. Vamos aproveitar, vocês que estão entrando agora, se tiverem alguém que vocês conheçam, que vocês queiram avisar a respeito dessa live, aproveitem aí a flechinha que aparece aí embaixo para encaminhar para quem vocês puderem convidar, se tiverem algum amigo, alguma amiga, alguém que quer saber mais a respeito do que esperar e o que buscar nos exames de ultrassom na gravidez. Acho que é uma boa oportunidade. A gente vai responder as perguntas no final dessa live. Vocês podem ver aí que tem o balãozinho com a interrogaçãozinha, onde vocês podem, então, digitar as perguntas que vocês venham a ter, alguma coisa de interesse, coisas que vocês gostariam de saber. Enfim, a gente está aqui para esse bate-papo bem informal, sobre uma coisa que mudou, revolucionou a ultrassonografia, né? Mudou a obstetrícia inteira, né? Quando eu ainda era aluno, né, há pouco tempo atrás, viu, Isabela? Lá nos idos do quinto ano, quarto ano ainda, eu me lembro que chegou na Unicamp um dos primeiros aparelhos de ultrassom do Brasil, né? Na época o professor Pinotti era uma pessoa muito avançada, tudo que era de novo, tudo que era de melhor ele buscava, né, nos congressos, nas coisas, e trazia para cá e fazia questão de colocar no departamento. E a gente recebeu então o primeiro ultrassom da Philips. Era uma máquina monstruosa, enorme, ocupava uma sala inteira, né? E tinha um braço mecânico para movimentar para lá e para cá, e aquilo fazia um barulhão, as pacientes ficavam super assustadas, né? E aí, além de tudo, a imagem que a gente via era uma coisa impressionante, porque a gente tinha que imaginar, na verdade, não era uma coisa que a gente via o bebê como a gente vê hoje, né? Imaginem que a gente tinha uma imagem que era só preto ou branco, não tinha escala de cinza, né? E também, além de não ter escala de cinza, você não congelava a imagem. Então, quando a gente ia fazer qualquer mensuração do bebê, ou do útero, ou do ovário, enfim, de qualquer coisa que a gente fosse, a gente tinha que botar a régua na tela, Com ele se mexendo. falar, com ele se mexendo, e falar, ó, tem tantos centímetros e tantos milímetros. Era uma diversão. Até que depois chegou o primeiro ultrassom de escala. Quando chegou o primeiro ultrassom de escala de cinza, nós falamos assim, uau, o que é isso? A gente está vendo, né? E agora, quando a gente vê as imagens do Volosson e de outros aparelhos mais dessa nova geração, eu falo, bom, para quem já fez ultrassom naquela época, isso aqui é brincadeira, né? É muito Covardia, fácil. né? É covardia, né? Eu brinco que hoje em dia a gente só vê até a alma do bebê, né? Não é só o bebê, você vê a alma do bebê, Tudo. praticamente tudo, né? Acho que você pode falar então um pouquinho sobre você, Isabela, além do que eu já falei, que você queria comentar alguma coisa sobre a apresentação. O que Bom, você gostaria de dizer? primeiramente, queria agradecer muito o convite. É um prazer enorme estar aqui em sua companhia, né? Alguém que eu admiro muito, foi meu professor. Estou muito feliz mesmo de estar fazendo parte do Instituto e de estar aqui hoje. Eu me considero uma apaixonada pelo ultrassom. É uma área em que eu realmente me encontrei como profissional, mas que me dá muito prazer mesmo, do ponto de vista pessoal.
Desde que eu comecei a residência em ginecologia e obstetrícia, sempre tive um interesse grande pela ultrassonografia, sempre me fascinou. E então eu nunca tive dúvidas de que era para essa área que eu queria seguir, essa área do é uma área que envolve muito obstetrícia, que também é uma paixão minha, mas os aspectos do diagnóstico por imagem e como isso pode ajudar, né, na obstetrícia. Eu diria que a obstetrícia hoje está de mãos dadas, né, com a ultrassonografia, né? É difícil conseguir fazer bons diagnósticos e condutas sem a ajuda do ultrassom, né? E são duas áreas que eu gosto muito. E isso aí, vamos conversar um pouquinho sobre os ultrassons da gestação. Eu lembro, na minha época ainda de aluno e de residente, a gente brincava, né? Ah, como é que você faz o diagnóstico de gemelar? É fácil, depois que nasce o primeiro, nasce o segundo. É, Né? A gente não tinha essa facilidade. Hoje em dia, eu tenho ultrassom na minha clínica desde a década de 90. Naquela época era um luxo ter um ultrassom portátil. Hoje em dia, faz parte praticamente do mobiliário do consultório o ginecologista e obstetra ter pelo menos uma pequena máquina para poder dar uma solução rápida para algumas coisas sim, sim, que ele pode fazer, né? Então, acho que cada vez mais eu vejo que o ultrassom entrou na nossa especialidade e em muitas outras, né? Eu vejo que o ultrassom hoje em dia está até, né, na parte de medicina de urgência, né? O sim, pessoal no pronto-socorro fazendo ultrassom. E acho que isso aí foi uma grande revolução. Eu acho que eu fico feliz de ter participado um pouco dessa, ter observado, né, essa história toda e até o aparecimento da medicina fetal, que faz parte da sim, existência da ultrassonografia, né? Sem ela a gente não conseguiria nada. Bom, então acho que a gente poderia começar, Isabela, falando especificamente dos exames de ultrassom, né? O que a gente poderia falar, então, a respeito do que é o exame obstétrico inicial? O que você chama de ultrassom na gestação inicial, né? Então, eu acho que o primeiro exame muito importante da gestação é aquele ultrassom inicial feito por via transvaginal ainda, né? Ali, a partir de 6 semanas, a gente já consegue aproximadamente, né, enxergar o embrião. Ele é essencial, eu diria, para primeiro para a localização da gestação, para você ter certeza que aquela gestação é tópica, né, está dentro do útero, está adequadamente implantada e para que se possa datar essa gestação adequadamente. Né? É muito importante você saber as semanas e dias exatos de uma gestação. Isso vai ter implicações ao longo de toda a gravidez. Né? Eu não tenho como dizer se um feto está crescendo bem ou mal, se está grande ou pequeno, se eu não sei a idade que ele tem. Né? Então, essa determinação da idade gestacional, ela é feita de forma muito acurada, com muito pouco erro, quando é feita nessa idade, né? Por via transvaginal, então, a partir de 6 semanas a gente consegue enxergar o embrião, mas eu diria que a época mais adequada, que o ultrassonografista mais gosta, é entre 7 e 8 semanas. Eu também Você já, gosto. não é? Você já consegue ver, delimitar certinho o embrião, consegue até ver onde é polo cefálico e polo pélvico ali começando a se esboçarem, né? E é muito mais fácil medir, muito mais fácil de ver, né? Então, eu diria que esse exame é muito importante, principalmente por isso, né? Por que ele tem que ser transvaginal, Isabela? Acho que é importante enfatizar isso. Às vezes as pessoas ficam com medo, né, de fazer ultrassom no primeiro trimestre por via vaginal, ficam com uma fantasia de que isso pode prejudicar a gravidez, né? Qual que é a razão? Sim. O transdutor transvaginal, primeiro que ele está muito mais próximo ali da gestação, né? São estruturas que na tela parecem grandes, mas são muito pequenas. Estamos falando de estruturas de 3, 4, 5 milímetros. Então, isso por via abdominal se perde muito em qualidade. Então, e se perde também na acurácia da medida, né?
Então, Uhum. a padronização desse exame é realmente por via transvaginal. Não tem problema algum fazer o transvaginal no início da gravidez. Não causa nenhum prejuízo para a gestação, com certeza. Isso é importante a gente enfatizar, né? E, e o que que a gente espera, né? Identificar numa gravidez, vamos dizer, ali naquela fase mais crítica do ponto de vista de prognóstico, né? Entre 6 e 8 semanas. Quais são os dados que a gente pode dizer, pô, essa gravidez está indo bem, está tudo certo, está legal, né? O que que a Sim. gente espera, né, como ultrassonografista, ver nessa época? Isso é interessante. Nessa fase, tem algumas coisas que a gente pode olhar e já definir a gestação como inviável, né? Por exemplo, saber que vai evoluir para aborto, ou como uma gestação de prognóstico ruim. Então, o que que a gente olha, né? A gente olha se o saco gestacional, né, que é a futura bolsinha ali das águas, está implantada adequadamente no fundo uterino, se tem os seus contornos bem regulares, se não está com aquele aspecto murcho, irregular, se a gente não vê grandes hematomas, né, grandes coleções líquidas ao redor, se já se enxerga a vesícula vitelínica, que é uma estrutura que acompanha o embrião, um anexo ali embrionário e que depois involui, né, mais para frente na gestação, mas ela tem características específicas quando está normal e quando não está, e a gente olha isso também. Se já conseguimos ver o embrião e vendo o embrião, se já enxergamos batimento cardíaco no embrião, isso é muito importante. Se enxergamos o batimento, se ele tem uma frequência adequada, a gente costuma considerar a frequência ao redor de 100 batimentos por minuto, como uma frequência normal. Então, aqueles embriões com batimento abaixo de 100, a gente sabe que tem um prognóstico pior. E uma última coisa que nós olhamos também é as dimensões do saco gestacional em relação ao tamanho do embrião, né? A gente sabe que um saco gestacional muito pequeno, poucos milímetros apenas maior do que o embrião, isso configura um prognóstico pior. Então, isso são indícios de que a gestação pode não estar indo bem, né? E quando a gente se depara com algo desse tipo, é essencial reavaliar aquela gestação uma semana depois ou 10 dias depois, né? A gestação que está indo bem nessa fase, a gente vê tudo isso que eu falei normal e um embrião crescendo ali mais ou menos 1 milímetro por dia. Então, se você vir de novo essa paciente uma semana, para esse embrião estar praticamente com o dobro do tamanho, se tiver tudo indo bem, né? A gente usa também esses critérios evolutivos, né? Então, aquele saco gestacional que não está crescendo, aquele embrião que não está crescendo, aquele batimento que você não viu da primeira vez e ele ainda não apareceu, ou apareceu muito devagar, né? Bradicárdico, que a gente chama, né? Então, tudo isso é possível ver nesse exame do primeiro trimestre. Eu, pessoalmente, adoro fazer esse exame. É um dos que eu mais gosto. Eu acho que quando está tudo bem, né? Eu acho Claro. que é um momento muito legal para o casal, para a gestante, mas quando o companheiro está junto ou a companheira estão juntos, é muito legal, porque é a primeira vez que eles vão ver o bebê e normalmente são exames de muita emoção, a gente acaba se emocionando junto. Eu gosto muito de fazer esse exame. Eu gosto quando a gente vê o embrião de 8 semanas que ele começa A rebolar, né? a rebolar, né? É, Acho super legal, acho uma imagem muito, muito gostosa de ver e acho que é isso aí, né? Mas acho que é muito interessante, porque também a gente, quando atinge essa idade gestacional de 8 semanas, a gente sabe que daí para frente, claro, ainda podem acontecer interrupções da gravidez, mas uma gestação que se estabeleça aí com, né, com todos esses dados, com um saco gestacional bonitinho, não tem nada de sangramento, não tem nenhum aspecto anormal, dificilmente a gente vai ter uma evolução ruim, né, Isabela? A gente sabe sim, que sim. a partir de 8 semanas cai bastante, né, a probabilidade de a gente ter perda. As perdas ainda, infelizmente, acontecem, mas elas
passam a ser em menor quantidade. Eu queria primeiro só chamar a atenção que eu estou vendo várias pessoas do Instituto que estão aí entrando. Eu queria dar boas-vindas para todo mundo. Já vi a Lisa, já vi a Carita, né? Bom que tá todo mundo presente. É sempre legal a gente estar com os amigos por aí, né? Agora, tem um exame que eu acho muito importante também, né? Você falou ainda, claro, da importância de avaliar a idade gestacional, né? Porque isso dá uma confirmação significativa da idade gestacional, né? E depois a gente vai se deparar com um outro exame que também a gente chama de uma pedra fundamental dentro dos exames obstétricos, especialmente do exame de ultrassom, que é o exame de primeiro trimestre. Eu queria que você contasse um pouco a respeito desse exame, como é que ele evoluiu em termos de qualidade, o que foi sendo acrescentado, como é que né, Sociedade Internacional aí de Medicina Fetal, especialmente a Fundação Internacional, que teve um papel muito importante no desenvolvimento desse exame, como é que eles chegaram a essas questões aí para rastreamento, né? Conta um pouquinho isso, acho que é bem legal o pessoal saber um pouco disso. Então, o exame de primeiro trimestre, ou também conhecido, né, como morfológico do primeiro trimestre, ou obstétrico para translucência nucal, ele tem todos esses nomes e é o mesmo exame. É um exame, então, de ultrassom, realizado já esse, então, por via abdominal. A gente, eventualmente, complementa uma ou outra coisa por via transvaginal, quando necessário, mas é um exame, a princípio, para ser realizado por via abdominal. Ele deve ser realizado entre 11 e 14 semanas. Isso é um pouco aproximado. Na verdade, o intervalo é de 45 a 84 milímetros de comprimento crânio-nádega do embrião. Isso é aproximadamente de 11 a 14 semanas. Eu digo isso porque, às vezes, chega uma paciente com 13 semanas e 6 dias pela menorreia, chega lá e o bebê tem mais de 84 milímetros. Eu já vou explicar que não é possível, nem sempre é possível realizar o exame, né? Ele foi idealizado quando viram que a espessura da pele aqui atrás da nuca, né? Ou seja, a translucência nucal, que dá nome ao exame, quando maior, né? Quando mais espessa essa região, isso estava associado mais frequentemente com algumas doenças genéticas, com algumas doenças cromossômicas principalmente, né? Essa espessura aumentada, depois se viu, está associada com inúmeras doenças, com cardiopatias, com outras doenças genéticas que não são cromossômicas, que são mutações mais pontuais, com diversas doenças, erros inatos do metabolismo, mas naquela época associaram principalmente com a síndrome de Down, né? E o contexto era o seguinte, o contexto era se considerava toda mulher acima de 35 anos como de altíssimo risco para gerar um bebê com síndrome de Down, né? E costumava se oferecer amniocentese, que é um procedimento mais invasivo, para todas essas pacientes, né? E, inevitavelmente, algumas pacientes não tinham bebê com síndrome de Down, né? A maioria não tinha bebê com síndrome de Down, mas a realização do procedimento invasivo eventualmente incorria em algumas perdas gestacionais. Eventos raros, mas que quando você faz na população toda, você vai ter uma incidência, né? Então, o que estavam buscando? Estavam buscando uma maneira de conseguir afunilar esse screening, né? De conseguir tornar esse grupo de alto risco mais específico, menor, para que você testasse, oferecesse esse procedimento invasivo para um número menor de mulheres, mas que você conseguisse pegar uma porcentagem maior de bebês alterados, né? Então, um jeito que se conseguiu fazer isso foi avaliando a translucência nucal e calculando numericamente mesmo qual que é o risco de aquele bebê, daquela idade gestacional, daquela mãe com aquela idade materna, ter síndrome de Down, né? Então, começou com a translucência nucal. Ao longo dos anos,
foram sendo adicionados outros marcadores, que a gente chama, né? Esses aspectos do feto que a gente avalia para ver se estão normais ou não, a gente chama de marcadores, né, de risco. Então, depois se adicionou a presença ou a ausência do osso nasal, né? Sabe-se que os bebês cromossomopatas têm um atraso da calcificação do osso nasal, então ele demora mais para aparecer, né? Então a gente chama de um osso nasal ausente ou hipoplásico, ou seja, crescido de menos, né? A palavra significa mais ou menos isso. Depois também vimos que tem um vaso no abdômen do bebê chamado ducto venoso, né, que basicamente conecta o cordão umbilical depois que entra na barriguinha do bebê e joga o sangue vindo da placenta oxigenado já lá para dentro do coração do bebê. Sabe-se que quando a gente mede o fluxo nesse vaso, é um vaso minúsculo, tem mais ou menos 1 milímetro de calibre, a gente consegue medir com os aparelhos, né, de hoje em dia. Sabe-se que quando essa medida está alterada, isso também aumenta o risco de cromossomopatias e de cardiopatias, né? Tem a medida do refluxo na válvula tricúspide do coração. Esses são os principais que são usados para esse cálculo hoje em dia. Então, como que a gente faz, né? A gente, claro, observa o bebê como um todo, olha a anatomia, né? Tem alguns aspectos da anatomia que, quando nós vemos que estão normais, já ajudam a afastar vários diagnósticos, mesmo diagnósticos que nada tem a ver com cromossomopatias, né? Dá para avaliar já de uma forma razoável o sistema nervoso central, vias urinárias, os membros, né? Eventualmente, meningomielocele, que é aquela espinha bífida, né? Coluninha aberta. Tem algumas patologias que, num exame cuidadoso, principalmente numa paciente com um biotipo que favoreça, a gente consegue ver bastante coisa. A gente avalia os marcadores e a gente usa para esse cálculo um programa de computador, que é um programa da Fundação de Medicina Fetal de Londres, né? Que foi iniciada, como o senhor estava dizendo, pelo professor Kyprios Nicolaides. E esse programa, ele é um software gratuito que você pode baixar e você, como examinador, você precisa anualmente mandar as fotos que você faz de translucência nucal, de osso nasal, de ducto venoso, de todos esses marcadores para você ser auditado pela Fundação de Medicina Fetal para poder realizar o cálculo de risco, né? Então, uma vez de posse dessa autorização, né, uma vez auditado e tendo passado nessa auditoria, digamos, você está autorizado a realizar o cálculo de risco. Então, como funciona o cálculo de risco? O programa utiliza como base a idade materna, né? Então, ele pega o risco. Eu estou usando a síndrome de Down como um exemplo, mas esse cálculo pode ser feito para algumas outras cromossomopatias, né? Como a síndrome de Edwards, que é a trissomia do cromossomo 18, a síndrome de Fatal, que é a trissomia do cromossomo 13. Então, ele pega a idade materna, o risco daquela patologia pela idade materna, que nada mais é do que a incidência daquela patologia naquela faixa etária de mulheres, e ele corrige esse risco, que ele chama de basal, né? Risco inicial ou basal. Ele corrige esse risco com os dados de ultrassom que você fornece. Então, vamos supor, uma paciente de 35 anos começa lá com seu risco aproximadamente de, vamos supor, 1 para 600 de síndrome de Down, e daí eu vou lá e conto que tinha uma translucência nucal normal, com 1 milímetro e pouco, que tinha um ducto venoso normal, que eu vi o osso nasal. Para cada coisa que eu falo que está normal ou alterada, ele tem um fator de correção, que aumenta ou diminui o risco inicial e chega num risco final, que ele chama de risco corrigido ou adjusted risk, né? E é esse risco que a gente usa para conversar com a paciente. Então, uma coisa que no passado era... imagine, todas as mulheres acima de 35 anos eram consideradas de altíssimo risco, hoje em dia virou algo extremamente individualizado. Então, mesmo uma mulher com mais idade pode ter um risco super baixo, né? Mesmo que o risco dela inicial seja alto pela idade, se a ultrassom, todos os marcadores estão normais, esse risco vai cair. E o risco final dela pode ser o que seria o risco basal de uma idade muito menor, né? Então, eu diria que
é mais ou menos isso a questão do diagnóstico das cromossomopatias. Só uma coisa interessante que a gente pode fazer é correlacionar o primeiro exame inicial com esse exame que é o da translucência, né? Quer dizer, qual que é a importância, então, de fazer o exame inicial? É para a gente poder agendar uma época adequada também para fazer o exame da translucência, para não correr o risco de acontecer o que você contou dessa moça que chega lá, né, e achando que está tudo super Não na tenha época, dúvida. né? Sim. E aí, a hora que ela vai ver, ela está fora da curva. Agora, me explica por que não pode ser fora da curva, só para a gente poder Ah, situar um então, pouco é isso. verdade, acabei não falando isso. Esse exame, quando foi idealizado e validado, né, depois nos estudos, esses marcadores foram validados para bebês com comprimento de 45 a 84 milímetros. Então, não quer dizer que se chegar um bebê com 90 milímetros, eu não possa ver uma translucência nucal que está visivelmente alterada e chamar atenção para isso e colocar no meu laudo. Mas isso, a princípio, não tem valor para o cálculo de risco. O programa ele nem calcula se você inserir um valor diferente desse intervalo de medida que eu falei. Então, tá aí a importância. Com certeza, isso acontece frequentemente. A paciente chegar fora do intervalo adequado e a gente não conseguir. Claro, a gente consegue avaliar anatomia, a gente consegue olhar essas outras coisas que eu disse, mas o cálculo de risco para cromossomopatia a gente não consegue fazer fora da época. Agora, tem uma pergunta que está bem quente aí, rodando na tela, que é, acho que é a Luciene que está perguntando. A Luciene Ferreira está perguntando qual que é o valor normal da translucência, né? Então, essa pergunta, ela não tem uma resposta, na verdade, né? O que que Era isso que eu queria que você o falasse. ela não existe essa resposta. A gente costuma dizer que as translucências muito aumentadas, maiores do que 3,5, 4 milímetros, normalmente não são normais, é ótimo, né? Mas frequentemente não são normais, né? Porque a grande questão de calcular o risco é porque existem bebês com a nuquinha um pouquinho mais espessa e que são normais. E existem bebês com a nuca normal e que podem ter síndrome de Down, né? Então, a tentativa é sempre de que isso sejam realmente exceções, né? Mas o que o programa faz? Ele tem um valor, um coeficiente que ele ajusta o risco para cada valor de translucência nucal. Então, a gente sabe que uma translucência nucal, por exemplo, de 2,7 vai ter um fator de correção diferente de uma de 1,8. E isso depende também do comprimento do bebê, tá? Um bebê que tem lá seus 50 milímetros vai ter uma nuca menor também, porque a translucência nucal cresce junto com o bebê, tá? Então, acho que eu adicionaria a pergunta dela qual o valor normal e normal para que tamanho de bebê, né? É basicamente isso. Então, A gente desculpa. tem que imaginar o seguinte, né, Luciene, você que perguntou isso, é como se fosse uma curva de crescimento. Ao longo da idade gestacional, ela vai crescendo também. A curva de normalidade, ela segue um pouquinho o tamanho do bebê. Então, por isso que às vezes é interessante, pelo menos no meu ponto de vista, a gente tentar fazer o exame mais perto de 13 semanas do que de 11 semanas. Porque às vezes fica mais fácil você fazer medidas né, nas nucas um pouquinho maiores do que nas nucas muito pequenininhas. Sim, Né? sim. Então, a discriminação é mais fácil, né, quando você tem um valor um pouquinho maior. Mas eu só queria E pontuar isso. muito, desculpa, Pode falar. muito Eu queria perto pontuar. de. Pode falar. Eu só queria pontuar essa questão do que é o normal, o que não é normal, porque a pergunta estava muito quente no meio da Sim, nossa sim. conversa, né? Mas é algo que as pacientes perguntam muito frequentemente, né? Até quanto que é normal, né? Essa resposta realmente não existe. Claro, se você falar tem uma translucência de 9 milímetros, isso obviamente não está normal, né? Uhum. Mas é isso que eu ia falar. É isso aí. Agora, a gente sabe que o exame do primeiro trimestre ele tem esse foco muito claro para todo mundo, que é a questão da relação com as malformações, com as cromossomopatias, com a datação da gravidez. Mas o que tem mais de recente aí? O que é mais importante, né? Que a gente pode extrair desse exame, juntando com as coisas da clínica, com alguns dados aí que você sabe bem que eu estou querendo puxar o gancho para você falar aí, né? Acho que esse é Então, o quente
desse momento aí, né? O exame o morfológico do primeiro trimestre é um momento em que também se pode calcular o risco daquela mulher desenvolver pré-eclâmpsia, né? Então, pré-eclâmpsia, depois, se você quiser complementar do ponto de vista clínico, mas é aquela patologia em que há aumento de pressão e há a eliminação de proteína na urina, né? Está relacionada com o desenvolvimento placentário lá no início da gestação e pode vir a ser muito grave, né? É uma das principais causas de mortalidade materna no mundo, né? Principalmente no mundo menos desenvolvido, né? Então é algo que, na minha opinião, vale a pena ser rastreado, né? Vale a pena ser identificado o quanto antes, né? Então, do ponto de vista ecográfico, no morfológico do primeiro trimestre, a gente pode ajudar a estimar esse risco, né? Através do cálculo de risco de pré-eclâmpsia, que utiliza a medida da resistência nas artérias uterinas. Com o ultrassom, a gente consegue medir, além de ver o bebê, de formar as imagens em 2D, a gente consegue fazer o Doppler, né, que é uma avaliação da velocidade do sangue dentro de um vaso, né? E a partir desse dado, a gente consegue obter uma série de índices, uma série de outros parâmetros que têm várias utilidades, não só em obstetrícia, mas em todas as áreas do ultrassom, né? Então, a gente consegue medir o fluxo, né? Na verdade, a velocidade do sangue nas artérias uterinas, e a gente sabe que quando esse fluxo está alterado, isso, junto com alguns parâmetros clínicos, pode significar um risco aumentado de desenvolvimento de pré-eclâmpsia ao longo da gestação. A gente usa para esse cálculo, então, dados da história clínica materna, né? São muitos dados, são muitos fatores que podem aumentar o risco de uma mulher desenvolver a pré-eclâmpsia, né? Alguns deles, como já ser hipertensa, ser obesa, ter tido pré-eclâmpsia numa gestação anterior, ser diabética, né? Você pode ir enumerando outros fatores de risco aí, mas são inúmeros, né? Junto História com esse, familiar também, né? história familiar, História da mãe história. que teve pré-eclâmpsia. Isso, a mãe ter tido pré-eclâmpsia, essa paciente ter tido um feto com restrição de crescimento em gestação anterior, né? E algumas doenças sistêmicas também, a gente sabe que aumentam esse risco, né? Isso, juntamente com a medida da pressão arterial, no momento do exame de ultrassom, logo imediatamente antes ou depois, a padronização é que se meça simultaneamente nos dois braços, né? Essa medida é feita algumas vezes e é feita uma média das medidas. Então, a história da paciente com a medida da pressão arterial, com a medida do fluxo nas artérias uterinas. A gente mede as duas, né? Temos duas artérias uterinas. A gente calcula algo que chama IP, que é o índice de pulsatilidade, né? E a gente calcula o IP médio, né, das duas artérias uterinas, e é esse que é utilizado no cálculo. E quando esse cálculo resulta num risco aumentado, há uma intervenção que se pode fazer, né? Que é introduzir aspirina até 16 semanas, principalmente, onde tem a faixa de maior benefício, né? E com uma dose que seja maior do que 100 miligramas por dia, né? Idealmente, a recomendação agora acho que é 150, né, professor? 150. Uhum. E a gente sabe que isso consegue reduzir essa incidência de pré-eclâmpsia, né? Acho que isso é uma coisa fantástica e absolutamente incrível, né? Que se conseguiu aproveitar nessa fase da gravidez, porque é uma doença tão grave, né? Uma doença que tem é uma coisa que 10% das gestantes vão ter alguma forma de pré-eclâmpsia. É claro que de uma forma mais grave a incidência é bem menor, vamos dizer, 3% delas vão ter uma forma bastante preocupante da pré-eclâmpsia. E a gente conseguir fazer uma prevenção disso, realmente eu considero isso uma enorme revolução. Para mim, essa revolução, uma das revoluções daí do século, que o ultrassom, junto com a intervenção clínica, conseguiu fazer, né? Acho que isso vai mudar
radicalmente a saúde das grávidas, especialmente se a gente pudesse disseminar isso, né, para aonde a pré-eclâmpsia é mais prevalente, que é mais o terceiro mundo, Sim, onde sim. nas classes de mais baixa renda, né, isso seria fantástico, né? Só para que as pessoas possam entender, Isabela, eu vou tentar explicar um pouco o que significa, né, esse IP aumentar. Todo mundo fala, parece uma coisa meio, né, fosfórico, né, fluorescente, sei lá, meio esquisito, né? Mas para que as pessoas entendam, quando a gente está medindo essa velocidade do fluxo, o que a gente está medindo é o quanto é difícil para o sangue seguir em frente dentro do vaso, né? Qual que é a facilidade com que ele flui dentro do vaso. Então, quando você tem uma resistência maior ao fluxo, é mais difícil para o sangue passar. Então, é como se o coração tivesse que fazer mais força para empurrar o sangue. E também o vaso sanguíneo, quando o coração contrai, ele dá uma enchida, depois ele tem que voltar à posição normal no período que a gente chama da diástole. Então, se ele tem que fazer muita força para voltar, a velocidade cai muito, né? Cai muito e aí você tem até o aparecimento daquilo que a gente chama de incisura, ou nó, né, nó protodiastólico, incisura protodiastólica. Por quê? Porque é uma mudança drástica na velocidade de fluxo que acontece no comecinho daquele período que o coração está relaxando, né? E associar isso com uma dificuldade de perfusão, né, de oferecimento de sangue para a placenta é uma coisa muito legal, né? Acho que Sim, é sim. uma coisa muito interessante. E, e a gente já imagina, né, nós que temos um pouco mais de conhecimento, né, o especialista que tem um pouco mais de noção do que está sendo feito, ele consegue lembrar que o que está ocorrendo dentro do útero é que aquelas artérias que chegam na área onde a placenta está fixa no útero, elas não passaram por um processo de adaptação que é fundamental para acontecer na gravidez. E isso vai depender de características do bebê, de características da mãe, né? A gente brinca que é uma interação ali, uma briga imunológica que ocorre, né? Em que o feto tenta invadir e a mãe tenta segurar essa invasão, né? Eu até brinco que o caso pior, onde não acontece a invasão, é aquela gravidez que termina num aborto. E o caso onde tem uma invasão muito significativa é aquela placenta que é tão agressiva que ela fura o útero, né? Então, seriam os extremos dessa caracterização. Mas, claro, a gente vai estar lidando muito mais frequentemente com essa fase intermediária, que é o normal, ou aquela que houve uma dificuldade de adaptação e a gente identifica isso pelo fluxo. Eu acho que é muito interessante essa percepção e a possibilidade de associar isso a uma prevenção do aparecimento da doença lá na frente, né? E o resultado é muito bom. E eu acho que a gente tem que lembrar também, né, Isabela, que existe um exame de sangue que pode ser feito. Como é que a gente associa para isso? Aí você está... Sim, então, sabe-se que a placenta é possível dosar no sangue materno algumas substâncias que estão relacionadas com esse movimento da placenta que o senhor mencionou, né? Uhum, Essa invasão benéfica, né? Que pode ser benéfica ou não. Que são fatores que a gente chama de angiogênicos e outros anti-angiogênicos, né? Fatores que facilitam, né, essa adaptação, né, do útero à placenta e fatores que dificultam. E sabe-se que você dosando essas substâncias, especificamente, né, como a gente estava conversando outro dia, existe a razão do FLT1 sobre o PIGF, né, que consegue predizer com uma certeza razoável para as próximas 2, 4 semanas se aquela paciente vai desenvolver pré-eclâmpsia não, ou não. Normalmente ele é feito, faz mais sentido ser feito depois das 20 semanas, né? E tem um valor, um cutoff, que isso talvez não interesse, mas é de 38, né? Quando essa razão está abaixo desse valor, você rule out, né? Você praticamente exclui, afasta que aquela paciente vai desenvolver a pré-eclâmpsia. Então, naquelas pacientes em que há dúvida,
né, em que aquele quadro clínico que não está se delineando tão bem, aquela paciente que você quer saber se você pede para ela já voltar a semana seguinte ou se dá para espaçar mais. Então, eu acho que isso é importante porque acaba mudando a conduta, acaba mudando a sua abordagem em relação ao caso, né? E eventualmente evitando os desfechos piores, né? É um exame que há até pouco tempo estava disponível apenas em contextos de pesquisa, mas agora já os laboratórios estão fazendo, né? E é interessante, sim. E a gente pode usar, né, o valor desse PIGF, né, para ajudar o cálculo de risco, inclusive, da pré-eclâmpsia, né, no site lá Sim, da Fetal Medicine, né? A gente introduzindo sim. os dados da paciente, ele É ajuda a algo a gente mais chegar. que ele usa. Sim, É sim, algo mais, então algo que dá um pouco mais de consistência. Mas se a gente não tiver a dosagem, também é possível fazer esse cálculo sim. e ele Sim, continua sendo interessante. sim, é possível fazer o cálculo apenas com os dados clínicos, da história clínica e de pressão arterial e do ultrassom, e com isso ter uma sensibilidade, uma performance muito boa para a estimativa desse risco, com certeza. Mas essas outras medidas agregam, né? Sem dúvida. Bom, acho que isso era o quente que eu queria enfatizar a respeito aí do exame do primeiro trimestre. Eu quero mais uma vez dar um alô para os amigos que entraram aí. Eu vi que o João e o Anderson já estão na linha também, já estão por aí. E eu acho que a gente poderia lembrar as pessoas que estão assistindo, tentarem colocar as perguntas de preferência na caixinha de perguntas, para a gente tentar guardar um tempinho para depois passar uma vista nessas perguntas. E a gente vai passar agora para o morfológico de segundo trimestre, né? Então, é um exame também muito importante, é outra pedra fundamental dentro do exame obstétrico, né, durante a gravidez. E a gente gostaria, então, de falar um pouco sobre ele, né? O que a gente tem de interessante? Então, o morfológico do segundo trimestre, ele é realizado entre 20 e 24 semanas, e o objetivo dele principal é avaliar em detalhes a anatomia fetal, né, a morfologia fetal, em busca de eventuais malformações e também de eventuais marcadores. Do mesmo jeito que tem marcadores, né, como eu mencionei, para as doenças cromossômicas lá no primeiro trimestre, também existem marcadores que são específicos do segundo trimestre, né? E a gente pode tentar identificá-los nesse exame. Porém, existem inúmeras patologias fetais que não relacionadas com cromossomopatias e que a gente consegue identificar também nesse exame. Ele tem, na literatura em geral, né, aproximadamente 80% a 90% de sensibilidade, ou seja, claro, nenhum exame tem 100% de eficácia, né, digamos. Então, não é absolutamente tudo que é possível de ser identificado nesse exame, mas a gente consegue ver, excluir bastante coisa e ficar bem mais tranquilo quando a gente não identifica nada. Principalmente em detalhes, o sistema nervoso central é possível avaliar muito bem nesse exame, o coração, né? O coração fetal, vamos imaginar, né, que mais ou menos 1% de todos os bebês nascidos vão ter alguma malformação cardíaca. Alguma malformação, ainda que pequena, uma pequena comunicação interventricular, por exemplo, até as patologias cardíacas mais graves, às vezes incompatíveis com a vida. Somando todas elas, 1 de cada 100 bebês vai ter algum problema de coração. Então, é um momento extremamente importante de fazer essa avaliação muito bem feita, né? No morfológico do segundo trimestre, nós, obstetras especialistas em ultrassom, fazemos uma triagem da anatomia cardíaca. Existem alguns cortes básicos padronizados que nós fazemos para afastar algumas patologias cardíacas, né? Mas a gente sabe que também existe o ecocardiograma fetal, né? O ecocardiograma fetal, esse sim, ele é feito então por um cardiologista especializado normalmente em cardiopediatria e ecocardio pediátrico e então em ecocardio fetal, e ele vai fazer um exame mais específico, mais detalhado do que essa avaliação que a gente faz no morfológico. Porém, a avaliação
do morfológico consegue descartar, afastar grande parte das malformações cardíacas, com certeza. A gente guarda o ecocardio fetal para alguns outros casos, né? No morfológico do segundo trimestre também a gente já mede o bebê, estima peso, então a gente já consegue inferir a respeito do crescimento do bebê, se está indo tudo bem, né? E é possível também, com o Doppler das artérias uterinas, você calcular um risco de segundo trimestre de pré-eclâmpsia, né? Você consegue calcular risco de pré-eclâmpsia em todos os trimestres, cada qual com a sua performance, né? Mas é possível. E também, uma última coisa, é possível, através da medida do colo do útero, essa por via transvaginal, nesse exame morfológico, identificarmos os colos mais encurtados, porque sabemos que isso está relacionado com uma incidência maior de parto prematuro, né? Então, é um momento muito importante, né? Tem muitas coisas que são possíveis de ser avaliadas nesse exame. Eu diria que é difícil escolher, né? Se você tiver que fazer um só, qual você faz? É É difícil. difícil. A gente brinca que o ultrassom morfológico do segundo trimestre é como se fosse um raio-x de corpo inteiro, né? Além de você... Isso, é. É quase isso, né? É uma ressonância do corpo inteiro, né? É porque você consegue, no mesmo momento, analisar todos os pontos do bebê e lembrar que a gente também avalia a placenta, que a gente também avalia líquido, que a gente avalia cordão umbilical, né? Ver o colo, ver se a placenta está perto do colo, né? Então, Sim. realmente é muito incrível, né? E eu não quero avançar muito ainda, mas acho que a gente já poderia pular desse morfológico, porque ele, claro, ele é importante, todo mundo sabe que ele é importante, mas a paixão de todo mundo ainda reside no primeiro trimestre. Eu acho que se tivesse que escolher um, talvez eu escolhesse só o do primeiro, mas eu não escolho É, nenhum, acho que tem que fazer todos. sim. E a gente podia falar um pouquinho do Doppler, né, do exame de Doppler, e talvez depois uma pincelada no 4D, que tem até uma pergunta depois para a gente responder do 4D aqui. Tá joia. 3D, 4D, né? Bem, o Doppler, ele é um recurso do ultrassom. Então, como eu disse anteriormente, medir a velocidade do sangue dentro de um vaso. Isso pode ter inúmeras utilidades. Em obstetrícia, ele normalmente é utilizado para avaliar o fluxo no cordão, então nas artérias umbilicais, né? Lembrando que o cordãozinho normal, ele tem duas artérias umbilicais que levam sangue do bebê até a placenta e uma veia umbilical que retorna sangue oxigenado da placenta para o bebê. Então o cordão normal tem 3 vasos. A gente tem bastante utilidade, né? Em obstetrícia, medir o fluxo nas artérias umbilicais. Além disso, a gente frequentemente mede o Doppler, faz o Doppler da artéria cerebral média, né, que é um vaso do cérebro fetal. Então, o Doppler da artéria umbilical, ele me fala como que está aquela placenta em termos de funcionamento, né? Quando esse fluxo está dificultado, quando está com muita resistência a esse fluxo, a gente sabe que a placenta não está bem, né? A placenta está oferecendo muita resistência ao que o bebê está bombeando para ela. O Doppler da artéria cerebral média, ele tem duas utilidades muito importantes. A primeira é me falar se o bebê está precisando dilatar esse vaso para mandar mais sangue para o cérebro. A gente sabe que os bebês que estão submetidos a uma condição de oxigênio um pouco pior, eles tendem a dilatar vasos que levam sangue para os órgãos nobres, entre eles o cérebro. Então, a gente consegue perceber isso através do Doppler da artéria cerebral média. Mas, além disso, ao observarmos a velocidade do sangue no pico da sístole do coração, ou seja, no ápice da contração cardíaca, a gente consegue inferir a respeito de anemia fetal. A gente sabe que, grosso modo, o sangue anêmico menos viscoso corre mais rápido com a mesma força de sístole. Então, os bebês que têm esse pico da velocidade sistólica na artéria cerebral média
aumentado, tem uma chance maior de ter anemia moderada ou grave, né? Isso a gente guarda para as pacientes de maior risco, as que a gente sabe que têm anticorpos contra as hemácias do feto, as células vermelhas do feto, que tem algum risco maior para desenvolver anemia fetal, né? A gente consegue medir também o Doppler das artérias uterinas, né? E além da questão do risco de pré-eclâmpsia, a gente sabe que no bebê de baixo peso, com qualquer um desses Dopplers alterados, nas classificações mais atuais, a gente já vai classificar esse bebê como um bebê tendo restrição de crescimento fetal. As definições de restrição de crescimento fetal estão muito objetivas, né? Nos últimos anos foram muito bem delineadas e o Doppler da umbilical e das uterinas e da cerebral média entra nessa classificação, né? E para os bebês já com um estado mais grave, em que a placenta já não está funcionando, que não está crescendo, situações mais extremas, a gente avalia também o ducto venoso, que é aquele mesmo ducto venoso lá do primeiro trimestre que a gente usou no cálculo de risco, mas agora, ao longo do crescimento, a gente sabe que ele é um marcador importante de hipóxia, de baixa de oxigênio no músculo cardíaco. Então, ele vai ditar muito o momento de resolver a gestação dos bebês que não estão bem, né? Então, é um parâmetro que a gente usa muito para acompanhar os bebês que não estão muito bem. Para isso que a gente costuma usar o Doppler em obstetrícia. Lembrar também que com o uso dessas medidas, né, é que a gente às vezes pega um bebê que está entrando em sofrimento, né? Como é que aparece isso, né? As coisas geralmente vão numa sequência, né? Mais ou menos lógica, mas elas tendem a ocorrer da seguinte maneira, né? A gente parte de uma dificuldade de função de oxigenação da placenta, então seria uma alteração no Doppler das artérias uterinas, uma placenta que não está funcionando bem vai levar a uma alteração no fluxo na artéria umbilical, que o bebê começa a perceber que ele está tendo que se adaptar a uma condição de pouca oxigenação, até um ponto em que fica extrema essa situação, aí o bebê fala assim, bom, eu vou ter que proteger o meu cérebro e o meu coração, então eu fecho a circulação no corpo e abro a circulação na cabeça e no coração, né? É assim que, no fim, ele faz esse processo que a gente chama de centralização, né? Ele inverte o fluxo. O fluxo normal no cérebro tem alta resistência, e no coração também, e ele simplesmente vai lá e vamos muda a chave aqui, né? Vamos salvar o coração e a cabeça, que são as coisas mais importantes, o resto depois a gente vê o que acontece. O que faz? O que faz? Depois que a gente sair desse estresse aqui dentro, a gente vê o que dá certo, né? E aí é que a gente vai definir o momento de nascer. Isabela, eu acho que a gente teria muita coisa para falar ainda, especialmente de ultrassom 3D, 4D, mas eu acho que eu vou aproveitar esse momento para a gente começar a pensar um pouco nas perguntas. E, aliás, tem até uma pergunta já aqui que a gente pode emendar um pouco, né? Primeiro, quais exames que a gente pode fazer lá no Instituto Barini e também se o ultrassom 4D identifica síndrome de Down. Quer dizer, tem alguma vantagem em fazer ultrassom 4D para esse fim ou não, né? Olha, para esse fim, eu não vejo tanta vantagem. A gente sabe, inclusive, que o ultrassom, ele consegue suspeitar da síndrome de Down, mas a gente sabe que tem uma porcentagem que não é desprezível dos bebês com síndrome de Down que tem ultrassom totalmente normal, infelizmente, né? Então, isso é importante até para as grávidas saberem, né, o que esperar dos exames nesse sentido, né? Claro, se você lá no começo fez o seu cálculo de risco, fez todos os exames, a chance de ter um bebê com Down, sendo que tudo estava absolutamente normal, é muito baixa, né? Mas individualmente um exame de ultrassom, até porque tem muitos bebês com Down que não tem muitas características. O bebê precisa ter características muito perceptíveis ao ultrassom, né? Para que a gente possa detectar. Eu diria que o ultrassom 3D e 4D,
claro, além da questão de fazer as fotos, que isso é muito legal e as gestantes gostam muito, é importante, eu acho, para o vínculo com aquela gestação, para compartilhar com o resto dos familiares, amigos que estão acompanhando a gestação. O ultrassom 3D e 4D, a diferença é que o 4D tem movimento em tempo real, né? O 3D faz só o bloco parado, né? Eles são muito úteis para avaliar algumas malformações fetais que são cirúrgicas, por exemplo, para planejamento cirúrgico após o nascimento, né? Tumorações fetais, dismorfismos aqui de face, patologias que vão ter que ser abordadas ao nascimento. O 3D ajuda bastante. A gente teve recentemente no CAISM um bebê que tinha um tumor de boca, que depois vimos que era um teratoma de cavidade oral com origem no céu da boca, no palato duro. E as imagens 3D ajudaram muito assim, a equipe toda a vislumbrar o que seria a abordagem cirúrgica desse bebê após o nascimento. Foi muito interessante esse caso. Mas eu diria que o 3D e 4D tem muita utilidade em ginecologia para avaliar as malformações uterinas. Eu diria que tem situações em que sem o 3D você não consegue fechar, por exemplo, se é um útero bicorno, se é um útero septado, fazer essa diferenciação. Então, tem algumas situações em GO em que o 3D e o 4D são realmente muito úteis. A outra pergunta, assim, qualquer aparelho de ultrassom tem Doppler? Hoje em dia, eu diria que a maioria sim. Mas não, pode existir um aparelho de ultrassom sem Doppler. Mas hoje em dia, acho difícil que não tenha. E quando a paciente, por exemplo, portadora de trombofilia, ela precisa fazer o ultrassom frequentemente, a cada 15 dias, né? Uma pergunta aqui da Letícia. A Letícia pergunta se são necessários fazer ultrassom de 15 em 15 dias para a mulher que tem trombofilia. Letícia Adeir. Eu acredito que quando a paciente tem algum fator de risco para restrição de crescimento fetal ou mesmo para óbito fetal, a gente intensifica, né, a vigilância, né? Eu acho que, não sei exatamente se de 15 em 15, em qual período, mas são pacientes que a gente avalia com bastante mais frequência do que de costume. A questão da frequência com que a gente faz os exames depende do caso, né? Tem paciente que a gente interna no hospital e fica fazendo ultrassom todo dia, às vezes até 2 vezes por dia, porque a situação é tão crítica que pede isso. Mas na maioria dos casos, em geral, de 15 em 15 dias é suficiente, né? É uma pergunta da Betina, se a gente faz ultrassom 3D e 4D no Instituto. Betina, todos os exames que a gente comentou aqui são feitos lá e a gente pode agendar sem dificuldade, né? A Isabela está disponível aí para fazer esses exames, todos, né? Com documentação fotográfica, com documentação em DVD, enfim. A gente tem bastante disponibilidade para poder realizar esse tipo de avaliação, né? E os exames de ginecologia também, né? Sim. Mama, transvaginal de paciente não gestante, abdômen, tudo isso a gente faz. Aqui tem uma outra pergunta da Luciene, que ela fez um ultrassom com 13 semanas e um dia deu uma translucência de 2,4 e o risco dela inicial era de 1 para 611, o risco corrigido era de 1 para 2.000 e pouco. Eu não consigo ver o resto da pergunta, é 1 para engraçado. 2.400, ela pergunta se é preocupante, o que fazer? Sim. Você quer responder? Posso responder? Não, a pergunta é você que responde. Tá. Bem, Luciane, o seu risco, então, ele caiu, né? Você partiu de um risco basal mais alto do que o seu risco corrigido, né? Então, agora, a sua pergunta foi muito interessante porque ela toca num aspecto que é essencial, na minha visão. O que é um risco alto e um risco baixo, quem decide é a paciente, né? Tem pacientes que convivem super bem com um risco de 1 para 2. E falou, não, doutora, então quer dizer que tem 50% de chance do meu bebê não ter nada? Falei, é. Então, nossa, tô feliz.
e tem pacientes que convivem mal com um risco muito mais baixo que isso. Então, eu acho que isso é algo que tem que se discutir caso a caso, do médico com a paciente na consulta, com muita calma, explicando muito o que significa um risco de 1 para 2.000 e tanto, o que significa um risco de 1 para 600, né? Mas, em última instância, quem vai saber se quer prosseguir a investigação, se quer partir para o procedimento invasivo, é o quanto aquela paciente convive com um determinado risco, né? Isabela, a gente já atingiu o limite aí dos minutos da Tá joia. disponibilidade da live. Acho que foi muito legal, acho que você foi extremamente didática, muito simpática, né? Acho que foi muito fácil para todo mundo entender o que você tinha para transmitir. A gente promete lives assim semanalmente. A próxima agora vai ser no dia 29, a única que não vai ser na terça-feira. A gente vai falar bastante, acho que a respeito de endometriose, a respeito de exames específicos. Mas queria dizer então que o Instituto está aberto para poder realizar esses exames todos. Quem tiver interesse pode procurar pelo Instituto através da página dele, através do telefone que está listado lá, e os nossos contatos também, o contato da Isabela. E foi um prazer enorme a gente poder dividir com vocês esses 60 minutos aqui de conversa a respeito de ultrassom. A gente teria mais uns 60, pelo menos, né, Isabela? O A gente vai prazer foi voltar. meu. Vamos. A gente vai voltar Desculpa, em alguns momentos eu falo muito, mas é porque eu gosto muito desse assunto, eu me empolgo. Então... Você não fala muito, não. Você fala muito bem. Foi muito gostoso a gente poder ter esse bate-papo. Então, a gente volta a semana que vem. Eu peço desculpas se eu não conseguir responder todas as perguntas. A gente pode tentar ainda, quem sabe, a Isabela responder isso pessoalmente para vocês aí. Uhum. Né? Então, um abraço a todos e até a próxima. Obrigada, pessoal. Boa noite. Semana que vem, não esqueçam, é dia 29, às 5 da tarde. Eu e o Dr. João Paulo Leonardo Pinto estaremos aqui na próxima do Instituto. Um abração para todo mundo. Até. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite.